Bora mergulhar de cabeça numa filosofia que, olha, quebra aquela ideia que a gente sempre ouviu sobre o que é preciso para construir riqueza e liberdade de verdade. E, para começar, vamos direto ao ponto. Aquela frase de que é só trabalhar duro que as coisas acontecem. Pois é. A questão, segundo essa visão, é que essa frase não está errada. Ela só está incompleta. A gente vê isso o tempo todo, né? Pessoas que ralam anos a fio, trabalham demais, mas a vida parece que não sai do lugar. E o motivo para isso é simples, mas ao mesmo tempo muito profundo. Não é só sobre o esforço que se coloca. Essa comparação aqui é genial, saca só. Trabalhar duro, sem a direção certa, é como tentar plantar a melhor semente do mundo no cimento. Dá um trabalhão, o esforço é gigantesco, mas não vai nascer nada. Já o trabalho inteligente é outra história. É quando a gente junta a inteligência, a estratégia, com o trabalho duro. Aí sim, o crescimento acontece. Tá, mas e aí? O que é esse tal de trabalho inteligente na prática? A base de tudo, o fundamento, se resume a 2 hábitos que podem mudar o jogo completamente. O primeiro é o seguinte: o compromisso de parar. Isso mesmo, parar por 30 minutos, todo santo dia, só para pensar. Usar esse tempo para entender melhor os problemas, porque a lógica é: um problema que a gente entende bem já tem metade da solução dentro dele. Esse é o primeiríssimo passo para o trabalho inteligente. E o segundo hábito é mudar totalmente a forma como se enxerga o risco. É deixar de ver o risco como uma zona de perigo, algo para fugir, e começar a entender que ele é, na verdade, a zona de crescimento. É ali, fora do conforto, que a mágica acontece. E onde é que vale a pena correr esse risco, então? Bom, os investimentos que trazem o maior retorno são exatamente estes: apostar no próprio conhecimento, no potencial do seu negócio e, claro, na força dos seus relacionamentos mais importantes, como a família. Beleza, então tem que pensar, tem que arriscar, mas como é que se executa essa estratégia? A resposta está no desenvolvimento de 5 habilidades que são, tipo assim, inegociáveis, são o verdadeiro kit de ferramentas para o sucesso. E o kit de ferramentas é este aqui, ó. Comunicação e a habilidade de lidar com pessoas abrem as portas. O pensamento estratégico direciona a energia para o lugar certo. A capacidade de aprender rápido mantém a gente no jogo, se adaptando. E, por fim, a lógica da honra, a ideia de servir primeiro, é o que gera valor de verdade e faz tudo isso se conectar. Agora, não adianta nada ter a estratégia certinha e as ferramentas na mão se a cabeça não estiver no lugar. A outra metade dessa batalha, talvez a mais difícil, é vencida aqui dentro, na nossa mente. E aqui tem uma distinção que é crucial: a diferença entre pressão e tensão. Pensa assim: pressão é algo bom. É quando alguém confia e diz, vai lá que eu acredito em você. É um empurrãozinho para o crescimento. Agora, tensão é o que estica a corda até ela arrebentar. É o que leva ao esgotamento, ao burnout. Essa lição vem de uma história pessoal do Joel J. O pai dele, que era seu técnico, nunca pedia para ele ser campeão. Ele sempre perguntava sobre o tempo dele na piscina. A lição era muito clara: a competição é contra si mesmo. O foco tem que ser em melhorar o próprio tempo. Porque o pódio é só uma consequência disso. Sabe qual é um dos maiores perigos nessa jornada? O ego. E essa frase dita por um amigo foi um verdadeiro choque de realidade. Você está insuportável. Cala a boca e treina. Às vezes, a gente acha que já sabe tudo e é aí que paramos de crescer. É preciso ter a humildade de ouvir e simplesmente continuar treinando. E no final das contas, depois de toda essa jornada de desenvolvimento, o crescimento encontra a sua expressão máxima, a capacidade de guiar outras pessoas pelo caminho. Só que para ser um grande líder, primeiro é preciso ser um grande liderado. Parece meio contraditório, né? Mas a atitude mais inteligente é a humildade de aprender com quem já tem os resultados, antes de querer criar o próprio caminho. Afinal, um líder só existe se tiver seguidores, e as pessoas seguem quem pode de fato ajudá-las a chegar onde elas querem. Então, para fechar, fica essa reflexão aqui que é bem poderosa. Pense bem: a pessoa que você é hoje pagaria para ter uma aula ou uma mentoria com a pessoa que você era 5 anos atrás? Se a resposta for sim, isso significa que existe um conhecimento valiosíssimo guardado aí. E a grande pergunta que fica é: por que não oferecer essa sabedoria para outras pessoas?